Há certas questões na vida com as quais nós não podemos brincar, e o futuro dos nossos filhos é uma delas. Mas veja o que diz o verso 16: ele, Ló, porém, demorava-se. E aqueles homens, os anjos de Deus, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aqui, Deus está livrando Ló e tentando livrar sua família também da destruição que estava para vir sobre Sodoma e Gomorra. Nós não brincamos com o futuro de nossa família. Quando nós menos esperamos, os nossos filhos já são adultos, já estão prontos para uma faculdade, quando não para um casamento. Infelizmente, alguns deles acabam se envolvendo com drogas, prostituição, e acabam perdendo a pureza e acabam adquirindo doenças que não precisavam ter. Por isso, em relação ao tempo, que é curto e passageiro, a Bíblia nos manda lembrar de 3 pessoas. E a vida dessas pessoas irão nos ajudar com a nossa família. A Bíblia nos manda lembrar de Noé, a Bíblia nos manda lembrar de Ló, e a Bíblia nos manda lembrar da esposa de Ló, que virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Noé, ele conseguiu salvar a sua família do dilúvio, tentou salvar o mundo inteiro, mas só conseguiu salvar a família dele. Ló, por sua vez, escapou de Sodoma e Gomorra pela graça de Deus, mas a sua esposa, infelizmente, se tornou numa estátua de sal. Cada uma dessas pessoas teve um prazo limitado para se salvarem e salvarem a outros. Não podiam perder tempo. Nós também, irmãos, não podemos perder tempo na criação de nossos filhos. Nós já estamos numa contagem regressiva dentro do relógio escatológico de Deus. Quantos acreditam que não falta mais nada para a volta do Senhor Jesus Cristo? Portanto, nós não temos mais o tempo que achávamos que tínhamos em frente de nós. Precisamos agir com muita rapidez. Eu fiquei sabendo de uma família cuja criança estava com febre, mas os pais acharam que era uma febre normal e não levaram a criança ao médico. Quando finalmente a criança foi parar no hospital, havia uma infecção que já tinha se alastrado, já tinha se generalizado, afetando os órgãos vitais daquele corpinho. E, infelizmente, a criança veio a falecer. Aí os pais ficaram se perguntando: e se nós a tivéssemos levado para o hospital a tempo, será que ela estaria viva agora? Porém, eles nunca vão saber a resposta para esta pergunta. Meus amados irmãos, foi mais ou menos o que aconteceu com a família de Ló, foi mais ou menos o que aconteceu com Ló. Ele sabia que precisava tirar a sua família, sua esposa e suas filhas das cidades de Sodoma e Gomorra. Ele sabia que suas 2 filhas já estavam se contaminando com os homens daquela cidade, mas ele esperou até o último instante. Conclusão: perdeu a esposa para a morte e perdeu as filhas para o pecado. Não podemos perder tempo quando se trata da proteção da nossa família. A palavra de Deus claramente diz, lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nesta manhã nós aprendemos 3 lições através da vida de Ló. Primeiramente, quando Ló demorou? Quando? A Bíblia apenas diz que ele, porém, demorava-se. O que estava acontecendo enquanto ele estava, digamos, fazendo hora, demorando-se na cidade de Sodoma? O Espírito Santo registrou aqui para nós que Ló demorava-se, a fim de mostrar que muitos homens, muitos pais, estão demorando também para proteger os seus filhos. Primeiro, Ló demorou no momento de decisões importantes, decisões cruciais. Ele foi para Sodoma e Gomorra atrás do quê? Sucesso material,
sucesso financeiro. E ele conseguiu ser muito bem sucedido. Mas a que custo? Custou a proteção de sua família. Há momentos na vida que nós não podemos perder tempo. Um dia a mais pode ser tarde demais. Uma senhora da igreja onde cresci, ela tinha 2 filhos, um casal de filhos. Nunca me esqueço. E ela percebeu que o menino, que era mais velho, estava começando a andar com más companhias. Ela foi para o marido e disse: precisamos nos mudar daqui. Nosso filho está andando com más companhias. Mas o marido, pensando em tempo, pensando em dinheiro, pensando em praticidade, disse para ela: não se preocupe, não é nada sério. Vamos continuar aqui, é melhor financeiramente para a família. Passaram-se mais alguns meses e quando aquele próprio pai, ao chegar em casa, viu o seu filho andando com uma gangue de maloqueiros, ele foi para a esposa e disse: pode arrumar as coisas, nós estamos indo embora amanhã. Amém, irmãos? Quando se trata da proteção dos nossos filhos, não podemos perder tempo. Ló, ele deveria ter saído de Sodoma e Gomorra há muito tempo. Na verdade, ele nunca deveria ter ido para lá. Irmãos, a vida, ela é cheia de decisões difíceis. E os pais precisam estar preparados para cada uma delas. Em segundo lugar, Ló demorou enquanto Abraão orava por ele. Abraão era tio de Ló e Abraão orou para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, mas não pensando nos moradores, e sim em seu sobrinho e na família dele. E Deus respondeu parcialmente à oração de Abraão. Deus realmente livrou Ló, tentou livrar toda a família de Ló, mas não poupou nenhum dos moradores daquelas 2 cidades. Então vejam como que as orações dos pais realmente afetam a vida de seus filhos. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, eu fui atropelado por um carro. O carro estava a 60 por hora, eu estava atravessando uma avenida e fui pego por este carro. Eu fiquei totalmente desfigurado. E apesar da aparência, pela graça de Deus, não quebrei nenhum osso. E naquela manhã, quando os meus pais foram me buscar no hospital, eu me lembro de ter ouvido a minha mãe dizendo: graças a Deus, quando eu acordei hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi orar pela proteção de Deus sobre a vida dos meus filhos. Amém, irmãos? Eu tenho absoluta certeza que aquela oração salvou a minha vida naquela manhã. Há muitos filhos demorando nas drogas, demorando nas bebidas e na rebeldia, mas os pais nunca deveriam deixar de orar por seus filhos. Mães me procuram, pais me procuram, pedem oração pelos filhos. E eu digo: eu vou orar, mas ninguém ora melhor por um filho do que o pai dele. Amém, irmãos? E ninguém ora melhor por um filho do que a mãe dele. Em terceiro lugar, Ló demorou enquanto os anjos falavam com ele. A família de Ló estava tão enamorada com Sodoma e Gomorra, tão afeiçoados a Sodoma e Gomorra, que nem os anjos de Deus estavam conseguindo tirá-los daquele lugar. Certo crente me disse: pastor, eu sei que eu estou errado, o Espírito Santo está me acusando, mas eu não consigo abandonar o meu pecado. Foi mais ou menos o que aconteceu com Ló e sua família. Um dos anjos disse para eles, no verso 22, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto tiveres ali chegado, enquanto não tiveres ali chegado. A esposa de Ló amava tanto a cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava tão envolvida com eles, não resistiu. E a Bíblia diz que ela olhou para trás e, olhando para trás, foi convertida numa estátua de sal. Agora Jesus diz para nós: lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló.
Lembrai-vos do que aconteceu com ela, quando os anjos instavam para que deixassem a cidade de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e ela foi convertida numa estátua de sal. Então, olhem para ela, lembrem-se dela, para que o mesmo não suceda com vocês. Não olhem para trás, não olhem de volta para o mundo que uma vez vocês abandonaram. Mas há crentes que já viraram estátuas de sal dentro de suas igrejas. Por quê? Porque ainda estão se lembrando do mundo que deixaram e estão olhando para trás. Ló demorou, enquanto Abraão orava por ele e enquanto os anjos insistiam com ele. Quarto, Ló demorou enquanto o julgamento era iminente. O fogo estava para cair do céu e ele ainda estava olhando para trás. Por quê? Porque o amor daquela família por Sodoma e Gomorra era muito maior que o medo que eles tinham do fogo. Isso acontece com todos nós, não é verdade? Às vezes o amor por algo de errado é maior que o temor que deveríamos ter de Deus. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, todos os hotéis, todos, estão equipados com alarme de incêndio. Todos. E não foi nenhuma nem duas vezes que, estando num desses hotéis, eu tive que acordar 2, 3 horas da manhã e sair correndo do quarto, do jeito que estava, por causa do alarme que estava soando. Ninguém pode olhar para trás. Quando aquele alarme soa, todas as pessoas precisam sair do hotel, deixar o hotel, porque o fogo se alastra rapidamente. E era exatamente isso que a família de Ló tinha que ter feito. Eles tinham que ter saído rapidamente. Assim como Ló, não há muitas famílias hoje em dia brincando com fogo. Ah, nada de mal pode me acontecer, nada de mal vai acontecer com os meus filhos jamais cairão no pecado. Mas quando Deus manda um aviso, nós precisamos fugir imediatamente. Ló perdeu a esposa, mas sabe, se ele tivesse saído alguns minutos antes, ele não a teria perdido. Ele conseguiu escapar do fogo de Sodoma e Gomorra, mas não conseguiu escapar do fogo do mundo. Perdeu a esposa para a morte, perdeu as 2 filhas para o pecado. Você ouve falar de pais que abusaram de filhos, mas aqui, irmãos, as filhas abusaram do pai. Esta é uma das histórias mais tristes na Bíblia. Por quê, pastor? Porque o pai demorou a fazer algo por sua família. Então eu digo agora, aproveite enquanto os seus filhos ainda são pequenos. Aproveite enquanto eles ainda estão dentro de casa para fazer o certo. Amém, irmãos? Aproveite. Ló demorou. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com ele. Não vamos demorar. Em segundo lugar, por que Ló demorou? Esta é uma boa pergunta. E há várias razões por que ele demorou, mas nenhuma delas justificável. Primeiro, ele demorou porque fez decisões erradas. Se você voltar para Gênesis 13, verso 11, você vê uma das primeiras decisões erradas que ele fez. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. O que ficava lá do lado do oriente? Sodoma e Gomorra. Agora, quem aqui nunca fez uma decisão errada? Todos nós já fizemos decisões erradas e alguns estão pagando muito caro por elas. Todos já fizeram decisões erradas e Ló escolheu Sodoma, mesmo sabendo que aquela região, ou que aquela cidade, que aquele povo era inimigo de Deus. Por que ele escolheu Sodoma? Ele queria ser rico como Abraão, e ele queria ser tão importante quanto Abraão. E ele sabia, se eu continuar aqui perto do meu tio, jamais serei importante, jamais serei rico, jamais poderei tomar o lugar dele. Então eu quero ir para um lugar onde eu possa, digamos assim,
ter o meu próprio espaço e criar o meu próprio império, ter o meu próprio reino, ser importante. Você sabia que isso acontece no ministério também? Eu conheci um pastor, já de uma certa idade. Ele me disse que quando tinha a minha idade, quando os filhos eram pequenos, ele disse que não ajudou a criar os filhos. Ele fazia conferências, viajava muito, trabalhava muito pelo ministério e não viu os filhos crescendo. Agora, ele estava em casa, criando um netinho que havia nascido de uma das filhas fora do casamento. E ele me disse, nunca faça isso com os seus filhos, nunca repita os erros que eu cometi. Eu daria tudo para voltar atrás, mas não tem jeito mais. Irmãos, todos os pais fazem decisões erradas, mas algumas são mais importantes, são mais cruciais que outras. Por isso, quanto mais você demorar em fazer o certo, mais chances você terá de fazer o errado. Ele fez decisões erradas. Ele demorou por causa dessas decisões. E a segunda razão, ele se associou às pessoas erradas. Ele se associou aos pecadores. O versículo 13, agora do capítulo 13, diz: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mesmo sabendo disso, Ló decidiu morar com aquelas pessoas. Ele deixou a companhia de Abraão e Sara, dois grandes amigos de Deus, para ter a companhia dos grandes pecadores que havia naquela época. Ele deixou de criar suas duas filhas perto de Abraão e Sara, para criá-las perto dos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele deixou o povo de Deus, abandonou o povo de Deus para se associar ao povo do mundo. Ele preferiu os amigos do mundo do que os amigos de Deus. E não é à toa, então, que suas filhas também tornaram-se grandes pecadoras aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz, no Salmo 1, verso 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz, próspero. Eu dou graças a Deus pelo meu pai. Quando eu era criança, estava na igreja com ele, eu queria participar das festas dos vizinhos, ele dizia não. Eu queria participar dos aniversários dos meus parentes perdidos, ele dizia não. Na época, eu não entendia a razão, mas hoje eu sei, ele estava me protegendo, amém, irmãos? E ele não queria que eu sentisse inveja do que aquelas pessoas podiam fazer e eu não. Ele estava me separando do mundo. Ló não protegeu as filhas, ao contrário, ele expôs a sua família ao pior tipo de mundo que existia naquela época. E a terceira razão, o tesouro de Ló estava em Sodoma. E Jesus não disse, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? O seu coração. O tesouro dele não estava com Abraão e Sara, o tesouro dele estava com os sodomitas. Veja capítulo 13, verso 12. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Irmãos, essa expressão, armou as suas tendas, significa, ele foi para ficar. Ele não foi para passar um tempo, não. Ele foi para ficar mesmo. Ele armou as suas tendas, sua habitação. Deixe-me dizer para você, nós não vamos armar a nossa tenda neste mundo, porque nós reconhecemos que estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para ficar, nós estamos aqui de passagem. Veja o que Paulo disse: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo, diga alguém, passa, e passa depressa. Por isso, este mundo não é o nosso lar.
Os filhos precisam saber que o reino de Deus vem em primeiro lugar. A nossa esperança não está no trabalho, não está na faculdade, não está no governo, mas a nossa esperança está em Deus, que tudo nos dá. Por isso um filho perguntou ao seu pai: pai, por qual motivo eu posso faltar à igreja? E o pai respondeu: pelo mesmo motivo que eu posso faltar ao trabalho, ou você pode faltar à escola. Se eu não posso faltar ao trabalho, ou você à escola, não é motivo para faltar à igreja. E aquele pai estava ensinando ao seu filho: nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E filhos assim vão crescer amando a casa de Deus. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E o coração do pai precisa estar dentro da casa de Deus. Quando Ló demorou? Por que Ló demorou? E em terceiro e último lugar, muitos pais estão demorando. Gênesis 19, verso 17 diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Veja, o anjo de Deus deu 3 ordens para Ló, e as mesmas ordens que Deus tem dado para nós nos dias de hoje. Primeiro, escapar. Deus quer que escapemos deste mundo, Deus quer que escapemos dos perigos deste mundo, Deus quer que escapemos da corrupção do mundo. Não olhar para trás. Meus irmãos, não devemos olhar para o Egito, não devemos olhar para a liberdade que tínhamos, para os prazeres que tínhamos, para a vida que tínhamos. E terceiro, não parar, não estacione a sua vida, continue continuando, amém, irmãos? Continue para frente, servindo a Deus, progredindo na vida espiritual. Não é exatamente isso que Jesus Cristo nos disse para fazer? Lucas 9, 62, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto o quê? Para o reino de Deus. Então, veja comigo em primeiro lugar, muitos pais estão demorando em dar um bom testemunho cristão. Ló era um homem salvo. Pastor Rômulo, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Ele era um crente carnal, mas ele era salvo. Se eu fosse olhar para as obras de Ló, jamais diria que ele fosse salvo. Mas graças a Deus eu não tenho que olhar para as obras de Ló, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Pedro 2,7 que ele era salvo. Apesar da falta de obras, ele era salvo. Veja o que diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Até o crente mais carnal que existe, quando ele olha para este mundo, ele fica enfadado. Nenhum crente salvo consegue se sentir confortável neste mundo. Quantos pais são salvos, mas não têm um bom testemunho cristão perante os seus filhos? Fazem pouco caso da Bíblia, pouco caso da oração, pouco caso da igreja, falam mal, brigam, maltratam a família, mas não precisa ser assim, amém, irmãos? Não precisa. E além disso, muitos pais estão demorando para corrigir os seus filhos. Veja Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. As filhas já estavam prometidas para estes homens ímpios, zombadores de Deus. Nessa idade, Ló já não podia fazer mais nada para impedi-las.
Porque se os filhos não aprendem a confiar nos pais enquanto são pequenos, não confiarão depois de grandes. Nosso tempo é muito curto, né? Para influenciar a vida de nossos filhos. Por esta razão, a palavra de Deus nos diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Desde cedo impõe limites. Desde cedo ensina quem manda. Isso aqui é muito importante. O psicólogo cristão James Dobson costumava dizer, não sei se ele ainda diz, porque ele mudou muito, né, ao longo dos anos, mas ele costumava dizer que nós pais temos que quebrar a vontade do nosso filho ou da nossa filha dentro dos 2 primeiros anos de vida. E que nós temos apenas de 2 a 4 anos para impor o caráter que o nosso filho ou a nossa filha vai ter pelo resto da vida. É pouco tempo. Sabe por que o rei Davi chorou? Ele chorou por seu filho Absalão, quando Absalão morreu. Lemos: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Eu acho que todo pai que ver um filho morto vai desejar ter morrido no lugar dele. Estou certo? Todo pai vai desejar ter morrido no lugar dele. Mas Davi chorou assim, porque enquanto Absalão estava vivo, Davi não deu um bom testemunho e Davi não corrigiu a tempo. Então a lição que nós aprendemos nesta manhã, a lição é esta: não demore em ser salvo. Segunda lição, não demore em ser um bom crente. E a terceira lição, não demore em Sodoma e Gomorra. Por quê? Lembre-se, nem o tempo, nem a morte e nem o julgamento de Deus esperam. Não temos tempo para desperdiçar. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos?